Segurança em Mariana, armas de choque chegam à Guarda Municipal. Recadastramento social, beneficiários do Bolsa Família são convocados para atualizar dados. E na nossa entrevista especial de hoje, vamos falar sobre a importância das ações afirmativas no combate ao preconceito racial. Olá! A Guarda Municipal de Mariana recebeu no fim do mês passado da Prefeitura novos equipamentos que prometem ajudar na segurança da cidade. Entre as aquisições estão os dispositivos de condutividade elétrica incapacitante, que são as conhecidas armas de choque. A utilização deste tipo de armamento é uma orientação do Ministério da Justiça. A repórter Dani Reis foi a Mariana e traz mais informações sobre a novidade. Aqui em Mariana foram entregues 20 dispositivos não letais. As ações fazem parte do programa de policiamento e prevenção preventiva da cidade. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o tenente da Guarda Municipal, Antônio Marcos Ramos de Freitas. Olá, tenente, explica pra gente qual que é o papel, da Guarda Municipal junto à população aqui de Mariana. A Guarda Municipal ela tem um papel fundamental, desde que foi fundada na nossa cidade, de trabalhar na prevenção dos crimes. E, tenente, quais situações esses dispositivos podem ser usados? Bom, normalmente essa arma ela é mais para conter aquela pessoa que às vezes você pediu para que ela encostasse, que ela parasse e ela continua debatendo, partindo para cima do guarda municipal. Então, para evitar até que a gente utilize de uma força maior, normalmente se você tem, por exemplo, uma arma de fogo no momento desse que a pessoa parte para cima de você, a tendência do policial logicamente, fazer o disparo. E quais que são os efeitos, desse tipo de arma para quem não conhece? É um choque que a pessoa leva e ela trava a pessoa ali por alguns segundos, o tempo suficiente para a gente chegar e algemar a pessoa. Os riscos que ela traz à saúde são mínimos, porque a pessoa muito pergunta, mas quem utiliza um marca-passo, que é algo mais pesado? A amperagem dela é muito baixa, e a amperagem da Spark é mais baixa ainda que da Taser. Então a amperagem sendo muito baixa, a voltagem ela é mais alta um pouco, mas a amperagem é baixa. Então ela não traz esse risco. E, tenente, os policiais, a Guarda Municipal teve um treinamento, como que foi? Sim, a Guarda Municipal foi treinada por um major da Polícia Militar, Major N, que inclusive trouxe esse treinamento para a Guarda Municipal. Todos os guardas foram treinados, todos os guardas inclusive puderam sentir o tiro da Spark, exatamente para que ele possa perceber o que é que ele vai causar numa outra pessoa, caso ele vá efetue, para ele saber que realmente funciona. Obrigada, tenente. E aqui em Mariana, a Guarda Municipal fica na Praça Tancredo Neves, sem número, no terminal turístico Manuel da Costa Ataíde. O telefone é o 3558-5356. Um relatório publicado pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Afrodescendentes, em setembro deste ano, classificou o racismo no país como estrutural e institucional. A equipe da ONU esteve no Brasil em dezembro do ano passado, mas só agora divulgou as avaliações sobre o preconceito racial no país. Educação, violência, cultura, acesso à justiça e ao emprego foram alguns pontos observados. De acordo com o grupo de trabalho, o desemprego entre os negros é 50% maior e a média salarial da população branca é o dobro do salário dos afrodescendentes. Com relação à expectativa de vida, os negros vivem 6 anos a menos que os brancos e mais de 52% dessa população não tem acesso a saneamento básico adequado. Qual a importância de políticas afirmativas no combate a essa discriminação racial? Como o país pode pagar essa dívida com os negros deixada pela escravidão? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o professor Adilson Pereira dos Santos, estudioso do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP e pesquisador de ações afirmativas para negros. Olá, professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Professor, no relatório da ONU, ela afirma que também o país vive um mito da democracia racial. Talvez esse não seria um dos principais fatores da falta de discussão sobre o assunto e de mais políticas a favor dos negros? Com certeza. O mito da democracia racial é um dos principais obstáculos que se tem no Brasil para o enfrentamento ou o combate ao próprio racismo que se pratica no nosso país.
Sim. Professor, a educação também foi apontada como uma das principais fontes de desigualdades entre a população negra. Qual o modelo ideal de educação? Como mudar essa realidade? Qual seria o modelo ideal de educação que incluísse essa população? Eu diria, Vitor, que há duas iniciativas recentes desse século no Brasil que são importantes nesse particular, que é a primeira lei aprovada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi a Lei 10.639, que procura, de alguma maneira, resgatar um pouco desse histórico e dessa negação da questão racial na escola brasileira. Então ela cria a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana nos currículos da educação básica. Então eu destaco essa como sendo uma das ações importantes. E a outra ação importante também se inicia em 2003, quando algumas universidades brasileiras começam a adotar política de cotas com corte racial. Sim. Com relação às políticas afirmativas, o relatório da ONU aponta avanços nos últimos 10 anos, mas diz que é preciso fazer mais, professor. Segundo eles, na esfera federal as políticas até funcionam, mas quando chegam nos estados e nos municípios, elas travam. O que falta para os estados e para os municípios para seguir adiante com essas políticas? Olha, pensando especificamente nessa primeira exemplo que eu dei, que é a questão da Lei 10.639, o que se tem observado muitas vezes é que as escolas ou as redes, os sistemas educacionais já apresentaram diversas alegações relacionadas à dificuldade de implementação dessa lei. E acho que muito dessas dificuldades passam pelo aquele racismo institucional que está penetrado na estrutura dessas instituições, que às vezes não dão conta. Num primeiro momento, o principal argumento que se alegava às escolas, por exemplo, no município de Ouro Preto, onde a UFOP está sediada, esse município foi o primeiro município do interior de Minas Gerais a regulamentar essa lei 10.639. Isso se deu no ano de 2005. Então, aqui em Ouro Preto existe uma diretriz curricular específica para o município de Ouro Preto, tratando da temática das relações étnico-raciais. Só que isso, para que isso fosse implementado, naquela época foi criado um núcleo dentro da própria prefeitura. Esse núcleo vai e vem. Hoje a gente percebe que há algumas ações sendo desenvolvidas, sobretudo na casa do professor, através do canal Futura, que é em parceria com a própria universidade, mas ainda de forma muito tímida. Sim. Com relação ao NEAB, então, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da UFOP, como que a universidade pode ajudar nesse combate ao preconceito e saldar essa dívida deixada pela escravidão? Eu acho que a UFOP hoje tem prestado uma contribuição importante quando se desenvolve aqui dentro, por exemplo, um programa que é o PIBID, que é um programa fomentado pela CAPES, que coloca os nossos estudantes de licenciaturas já desde o início do curso trabalhando junto às escolas na perspectiva dessa legislação que trata da educação das relações étnico-raciais. Na próxima quinta, dia 20, foi instituído o Dia da Consciência Negra. O que essa data significa, professor? Veio como uma denúncia da falsa abolição de 88, e que o dia 13 de maio não era o dia que representava os negros, e que sim o dia 20 de novembro. Por que o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra? Porque era o dia que celebrava a morte de Zumbi dos Palmares, que foi o líder lá da Serra da Barriga, que fez uma significativa revolução em favor do povo negro daquela região e do Brasil. Ok, professor, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Nós é que agradecemos, o NEAB está à disposição. E a partir desta quinta, o NEAB promove o 3º Festival de Artes Afrodiaspóricas e o 2º Festival de Cinema e Africanidades. Você pode conferir a programação completa dos eventos e todas as atividades promovidas pelo Núcleo no site neab.ufop.br. E na sexta-feira, na nossa última reportagem da série especial sobre a Semana da Consciência Negra, a repórter Dani Reis apresenta como os negros vêm sendo inseridos no ensino superior por meio dos cursos da Uniafro. Os beneficiários do programa Bolsa Família devem ficar atentos ao prazo de atualização do cadastro do auxílio. A data limite é o dia 12 de dezembro. A medida é válida para aqueles que estão recebendo avisos nos extratos de pagamento e para quem está sem alterar os dados há mais de 2 anos. As famílias cadastradas no programa devem procurar os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, e levar os documentos de todos os moradores da casa.
É preciso ter em mãos o RG, o CPF, o comprovante de endereço e a carteira de trabalho dos maiores de 18 anos. Das crianças, é preciso levar a declaração escolar e a certidão de nascimento. Em Ouro Preto, as unidades dos CRAS ficam nos bairros Alto da Cruz e São Cristóvão e nos distritos de Cachoeira do Campo e Santa Rita. Eles atendem de 7 da manhã às 5 da tarde. Em Mariana, os CRAS funcionam nos bairros Cabanas e Colina, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Em caso de dúvidas, você pode ligar nos números 3559-3248 ou 3557-1640. No nosso blog, você confere os endereços e os telefones dos CRAS de Ouro Preto e Mariana. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Você também pode ajudar a fazer o Plano Aberto. Envie sugestões de reportagens para a nossa equipe. O e-mail é produçãotvufop@gmail.com, sem cedilha e sem o tio. O telefone da nossa redação é o 3559-1206. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.